Oi gente, eu sou a Bárbara Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês quais são os meus 12 livros favoritos de 2018. Pois é, nem era um vídeo que eu ia gravar, na verdade, mas vocês me pediram muito pra comentar, então eu separei aqui os 12 livros favoritos de 2018 e eu espero muito que vocês gostem. Então bora começar pra não ficar um vídeo assim do tamanho do universo. Pra começar o vídeo eu preciso falar de Deixada para Trás, do Charlie Donnelly. É um thriller psicológico, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link pra vocês aqui nos cards, e eu absurdamente amei. Gente, esse é um daqueles thrillers que vai te prender do começo ao final e que é basicamente impossível realmente você descobrir o que aconteceu, quem é o ou a culpada sobre aquilo ali. É surreal de incrível. Aqui a gente vai conhecer a história de duas garotas que foram sequestradas no mesmo dia. Uma volta pra casa e a outra não. E aí, um ano depois, a irmã dessa garota que ainda está sumida se junta com a que voltou pra casa e elas começam a investigar ali o que aconteceu, o que pode ter acontecido, onde é que essa garota pode estar, ou se eles podem pelo menos achar o corpo dela, né? E a gente vai nesse embate aí, porque muitas coisas começam a acontecer durante essa busca. É incrível, eu indico muito a leitura. Foi o segundo livro do Charlie que eu li e eu fiquei assim, eletrizada, apaixonada. Realmente o cara sabe o que tá fazendo e faz muito bem. Depois eu vou falar de um e-book que eu li e comentei com vocês aqui no canal, que é O Admirador Secreto, da Valentina Carmichael. Gente, é surreal. É o primeiro volume de uma trilogia e a gente vai conhecer a história da Olivia e do Romeu. A Olivia, ela cresceu numa família muito machista, o pai dela sempre foi assim péssimo dentro de casa, teve 3 filhas e ele nunca deu muita ligança para as filhas, criou elas para serem esposas de homens e apenas isso, e foi isso que a Olivia se tornou. Ela é esposa de um cara bem mais velho que ela e que é tão escroto quanto o pai dela. E aí um dia ela vai para uma festa com esse marido dela e o Romeu a enxerga de longe. O negócio é que o Romeu tem uma treta aí com o marido da Olivia e ele sabe como esse cara é e sente uma necessidade de resgatar a Olivia das mãos dele. Então ele começa ali a investir na Olivia na forma de um admirador secreto, mas com a intenção mais de mostrar o mundo pra ela, coisa que ela não conhece. O desenrolar da trama é muito incrível, porque a gente vai vendo a Olivia realmente conhecendo o mundo, desabrochando, e a forma como a trama é conduzida é bem bacana. Eu indico muito a leitura, quero muito ler as sequências dessa série, porque eu gostei bastante, tanto da narrativa da Valentina quanto do enredo, então eu acho que eu vou curtir bastante também os outros volumes da série. Ainda falando em e-book, preciso falar de Eternamente Cecília, da Elisana Lousada, e é um romance de época que se passa no Brasil do começo do século XX. Sabe quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os escravos foram libertados e as fazendas começaram a contratar, né, pessoas de outros lugares para trabalhar aqui, e vieram, né, vários italianos com propostas incríveis de emprego, mas quando chegava aqui descobriam que não era nada do que estava acontecendo, nada do que era acordado. E numa dessas remessas vem Cecília e sua família. Ela começa a trabalhar numa fazenda de café no Espírito Santo e logo o pai dela cai doente e ela precisa custear o tratamento do pai dela, e daí ela para de trabalhar na parte ali da fazenda e vai trabalhar na casa grande, e lá ela vai conhecer o Francisco, que é o filho da dona da fazenda. Eles vão se apaixonar, mas obviamente é um amor quase que impossível, né, porque ela trabalha ali, é quase que uma escrava, enquanto ele é o senhor de tudo aquilo ali. Só que esse amor arrebata eles dois e eles vão ter que lutar contra muitas pessoas, contra a mãe do Francisco, que é a dona da fazenda e que é escrotíssima, e contra também os familiares da Cecília, que são abertamente contra ela estar se relacionando com um cara de uma classe social tão diferente da deles. E a gente vai ver a trama se desenrolar a partir daí. Eu amei, é muito legal a gente poder dar uma visitada no passado do Brasil realmente, especialmente nesse tipo de situação que realmente aconteceu, sabe? Então eu gostei bastante da leitura, a forma como a Elisana desenvolve o livro é muito legal, não é aquela coisa que acontece assim do nada, tem toda uma evolução, tanto do romance quanto da história mesmo ali. Então é muito, muito bom. Tem e-book, mas também tem livro físico. Vou deixar o link de compra de todos os livros que eu tô mencionando aqui no box de informações, vocês podem dar uma olhadinha, e se vocês comprarem com o meu link, vocês me ajudam bastante, tá bom? Daí vou falar de um que foi dica de vocês, e vocês me pentelharam falando, leia, leia, você vai amar, você vai amar. E aí eu decidi dar ouvidos e eu realmente amei. E eu tô falando de Outlander. Gente,
foi absurdamente um tiro. Eu confesso que as primeiras 50, 70 páginas desse livro aqui foram bem maçantes e eu já tava ficando meio que... Por que eu fui dar ouvidos, sabe? Mas depois que eu passei da página 70, o livro fluiu, que eu não conseguia parar nas metas. Porque como foi uma leitura conjunta, eu separei as metinhas e eu não conseguia parar nas metas, eu queria avançar. A forma como os personagens interagem, né, como eles crescem ao longo da trama é muito, muito, muito bacana. A gente tem um livro de viagem no tempo em que uma mulher que tá ali nos anos 50, mais ou menos, né, 1950, volta muitos séculos atrás pra Escócia, então é muito bom. E a gente tem toda aquela questão da guerra entre a Inglaterra e a Escócia, né, então ela vai visitar até parentes dela que ela achavam que era uma coisa, que quando chega lá descobre que eram outros tipos de pessoa. Então é muito, muito bacana. O segundo volume a gente vai fazer a leitura conjunta bem em breve e eu tô muito empolgada porque eu amei esse primeiro aqui. Mas me falaram que o segundo volume é um pouquinho mais lento que o primeiro, então vamos ver aí o que é que eu vou achar. Próximo é Estúpida Eu, da Camila Coutinho. É um livro de não ficção, mas que marcou uma fase muito importante da minha vida como empreendedora, sabe? Eu sempre tive muito medo de lidar com pessoas, de fazer propostas, de falar minhas ideias, de propor trabalhos. E depois que eu li esse livro da Camila e que eu vi como foi a desenvoltura dela pra fazer o Garotas Estúpidas ser o que é hoje, eu falei, ai cara, não, eu já tenho, foda-se tudo aqui, vamos lá. Então acho que foi um livro que me marcou muito porque realmente me deu essa ideia mais de buscar as coisas e de não ter medo, porque eu sempre tive muito medo de lidar com pessoas, de trabalhar assim, então foi um livro que me deu um start bem bacana. Eu indico muito a leitura. A Camila Coutinho, ela é formada em moda e ela criou, acho que há 10 anos atrás, o Garotas Estúpidas, que é um dos maiores portais de celebridades do mundo, de moda e celebridades. E ela começou isso como uma brincadeira, mas ela começou a perceber que poderia gerar lucro, que poderia dar certo, e ela usou esse blog para conseguir crescer na carreira dela na moda, né? Então é muito, muito bacana, eu indico bastante a leitura. Ele abre sua mente para algumas coisas, principalmente se você trabalha nesse ramo de criatividade, empreendedorismo. Eu acho que é um start bem bacana esse livro. Daí vou falar de uma releitura que eu fiz esse ano, mas eu vou colocar ela aqui porque é uma releitura que mudou o livro, e eu tô falando de Caçadora de Estrelas, da Raíza Varela. Eu havia lido a versão em e-book que saiu na Amazon, acho que em 2016, e aí a Raíza fez essa nova versão que foi lançada pela Verus e me convidou pra ler, colocar aqui um blurb na orelha, tá aqui embaixo. E eu fui muito empolgada porque eu amei o livro, assim, eu amo a Eva, eu amo o Gabriel, eu amo como a história se desenrola. E como eu sabia que seria diferente, eu tava naquela empolgação pra descobrir o que seria diferente. E eu amei. Eu não consigo escolher qual das duas versões é melhor. Eu acho que as duas versões têm suas singularidades e têm seus prós e seus contras. Mas eu gosto muito desse livro aqui porque ela conseguiu amadurecer os personagens de forma muito concisa, sabe? Eles vão enfrentar muitas coisas nas vidas deles, mas isso não faz com que eles desistam ou com que eles voltem para trás, sabe? Eles estão sempre ali certinhos no que eles querem, amadurecendo com as situações. Então eu achei isso muito bacana. São humanos, erram muito, sabe? Você tem vontade de ralar a cara dos dois no asfalto muitas vezes, mas eu acho que eles conseguem crescer bastante no decorrer da trama e vale muito, muito a pena a leitura. Daí vamos falar aqui de um romance de época da Julia Quinn, porque como é que ela ia ficar fora do meu top 12 do ano. E eu vou falar de Uma Dama Fora dos Padrões, que é o primeiro volume da série dos Rockabilly, nova série da Julia Quinn. E eu gostei bastante desse livro aqui também. E eu acho que foi mais porque a gente vai ter um embate de dois protagonistas muito fortes. A Billy e o George, eles são os filhos mais velhos de suas famílias. A Billy, mesmo sendo ali uma garota, ela cresceu ajudando o pai na fazenda deles, porque o irmão homem dela, que naquela época era quem herdaria tudo, né? Ele veio muito depois. Então ela já era adulta quase quando esse irmão mais jovem dela apareceu. Então ela sempre ajudou o pai naquela lida ali, e ela tem muito essa veia, né, de trabalhar naquilo. Enquanto o George fazia isso pela família deles. Só que a Billy, ela é um pouco mais jovem que o George, ela tem mais ou menos a idade dos irmãos mais novos do George, então ela conviveu muito com essa parte da família e não com o George. Ela sempre achou que ele fosse o nariz em pé, que acha que é dono de tudo. E aí um dia as circunstâncias colocam eles tete a tete e eles começam ali a desenvolver uma amizade que vai virar um relacionamento. E é bem bacana a forma como essa coisa evolui e como eles dois são tão parecidos, mas ao mesmo tempo tão diferentes, e se respeitam tanto no que são parecidos quanto no que são diferentes, sabe? Além disso, tem uma dose de comédia bem bacana e muito característica da Julia Quinn. Então eu indico bastante a leitura pra quem curte o gênero, pra quem curte Julia Quinn.
Queen é uma série bem bacana que começou assim de uma forma maravilhosa. Daí vou falar aqui de um romance que também foi muito indicado por vocês, e quando eu li eu fiquei também com aquela sensação de por que não li antes, que foi Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Nesse livro aqui a gente tem uma protagonista que já no prólogo sofre de violência doméstica com um ex-marido que parecia um príncipe, mas que na verdade, né, era o vilão da história. E o livro começa relativamente 6 anos depois que ela quase morre assassinada por esse homem, e ela tá numa vida presa nela mesma, sabe? E aí vem uma garotinha que se chama Sol, que também tá presa nela mesma, e elas duas se prendem uma à outra e a história começa a se desenvolver a partir daí, porque tanto a Paola quanto a Sol começam a quebrar a casca uma da outra ali, e a gente vai ter o pai da Sol também dentro da trama, que vai ser peça importante para este renascimento da Paola. Eu amei o desenvolvimento, amei a forma como a história foi levada, amei os personagens, fiquei curiosa, fiquei instigada, fiquei com raiva. Foi um livro que me gerou assim diversos sentimentos, diversas sensações, e eu acho que isso fez valer bastante a leitura. Daí um que eu não posso deixar de falar é o Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde, e eu amei esse livro. Sabe aquele livro que dá realmente um quentinho no coração, que te faz questionar algumas coisas, que abre a tua mente? É Leve-me com Você. Nesse livro aqui a gente vai conhecer a história de um pai que perde um filho, e eles tinham planejado fazer uma viagem sabe, aqueles motorhome pelo deserto da Califórnia, para conhecer vários lugares, e o pai decide fazer essa viagem sozinho e levar um pouco das cinzas do filho para jogar ali em lugares que eles queriam conhecer juntos. E aí já no começo da viagem, o trailer do pai acaba quebrando e ele para numa oficina para consertar. Só que o conserto vai sair muito caro e isso vai impedir que ele consiga, né, concluir essa viagem que ele tá planejando fazer. E é aí que o mecânico da oficina faz uma proposta pra ele bem diferente, e ele aceitando essa proposta, ele faz com que ele deixe o conserto de graça, né, e ele vai conseguir fazer a viagem. E a gente vai ver se ele vai aceitar ou não essa proposta e se essa viagem vai ou não acontecer. É surreal, de incrível, porque é um pai que ele tá de luto, mas ele entende até as circunstâncias e ele tá culpando tudo, mesmo compreendendo as coisas, e ele vai começar a se envolver ali com duas pessoas que vão abrir a mente dele, que vão fazer com que ele questione algumas coisas da vida e que vão dar sentido novamente à vida dele, porque ele perde tudo quando ele perde o filho, sabe? É incrível, 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 incrível. É um livro daqueles que você termina, parece que você lavou sua alma, assim, de tão maravilhoso que é. Eu indico muito a leitura, sério, de verdade. Eu não esperava que o livro fosse ser tão bom e foi assim, só tapa na cara. Cada página que eu virava era um tapa na minha cara diferente. É maravilhoso. Em sequência também eu vou falar de um outro livro que vai falar sobre violência doméstica, que é o A Voz do Silêncio, da Tamires Barcelos. E diferente de Sorrisos Quebrados, em que a gente tem aí o pós da vida da protagonista, né, depois que acontece toda a situação com ela, em A Voz do Silêncio a gente tem toda uma evolução dos acontecimentos. A gente tem ela conhecendo esse cara que parece ser um príncipe encantado, e quando o relacionamento começa a evoluir pra uma coisa que não é tão saudável. E gente, é tão dolorido, mas é tão necessário, sabe? Você lê aquilo e você vê os sintomas e você entender ela, porque a gente tá pelo ponto de vista dela ali, e a gente, ao mesmo tempo que fica se questionando assim, cara, como você não tá percebendo que tá dando merda, sai daí, a gente também entende por que ela não tá percebendo que tá dando merda. Então eu acho que é um livro que gera empatia na gente, pra gente entender as pessoas, pra gente se colocar no lugar das pessoas. A gente se coloca muito no lugar da protagonista, a gente entende muito o que a protagonista tá passando. Então ele é um livro que gera sentimentos, difusos dentro da gente, para com a protagonista, para com o vilão da trama, para com os familiares dela, sabe? Tem umas horas que você fala, como assim você não tá ajudando? Como assim, sabe? Gera uma raiva, um ódio e... Ai, é um livro assim muito incrível, muito incrível, muito bem construído, com uma trama surreal de incrível. Nossa, gente, apenas leiam, é maravilhoso. Daí vou indicar pra vocês também uma das fantasias que foi a melhor fantasia que eu li esse ano, que é o Dance of Thieves, da Mary E. Pearson. Também tem resenha pra vocês aqui no canal. Esse livro aqui se passa no mesmo universo de The Kiss of Deception, pra quem já assistiu ou pra quem já leu essa série. E é
muito bacana, a gente tem uns anos à frente, a gente vai conhecer a história de uma ladra que faz parte agora da guarda da rainha e que ela vai ali para um outro reino em busca de respostas para a rainha, só que ela acaba se apaixonando pelo cara lá do outro reino, mas ela não deixa essa paixão intervir no trabalho que ela foi fazer lá, sabe? E eu gostei bastante, tava até conversando com uma amiga que tava lendo esse livro aqui também, de como a Mary, ela desenrolou bastante esse livro aqui em Visão de Dicks of Deception, sabe? Que é um livro mais demorado, que ela entrega as coisas mais devagar. Nesse aqui acontece tanta coisa, mas não deixa ser soterrado, sabe? Não é aquele livro que acontece coisa em cima de coisa e você fica perdido. Nesse aqui você entende tudo que tá acontecendo e só vai te dando mais gás pra você seguir na leitura. Então é um livro imenso, mas que é muito fluido, você termina muito rápido por essa necessidade de você descobrir o que é que tá acontecendo, de você entender a trama. Então eu indico bastante também, foi muito incrível. E por fim, mas não menos importante, mais uma diquinha de e-book, que é Como Reconquistar um Amor Perdido, da Clara Alves. Falei sobre esse livro no último Lidos do Mês e, gente, maravilhoso! Nesse livro a gente vai conhecer a história da Tessália. Ela termina um namoro de 4 anos, na verdade ela não termina, o boy termina com ela. E ela decide reconquistar esse cara. E aí ela vai na internet buscar ali 10 passos pra você reconquistar um ex-namorado. E um dos passos é você se aproximar dos amigos dele pra você poder frequentar os mesmos lugares e tal. E ela vai se aproximar do Lucas, que é o melhor amigo do ex-namorado dela, mas o Lucas traz como contrapeso a Jaque, que é ex-namorada do ex-namorado da Tessália. Então é meio louco assim. E a Jaque, ela é a personagem mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Porque ela é muito dona de si, ela é muito empática, ela consegue entender a dor da pessoa, ela consegue aconselhar, ela não julga, sabe? E ela sei lá, ela é uma mulher ímpar, assim. Ela é a mulher, a definição de mulher ajudando mulher é a Jaque. E durante essa busca da Tessália por reconquistar esse ex-namorado, ela vai acabar descobrindo uma coisa que ela deixou pra trás há muito tempo, que foi o amor próprio. Então é como reconquistar um amor perdido, não desse namorado dela, mas dela mesma, sabe? É maravilhoso, a gente também vai falar sobre relacionamento abusivo, quando a gente tem esse namorado que mascarava quem a Tessália era. E durante essa tentativa de reconquistá-lo, ela começa a colocar de volta quem ela é. Ai, é incrível, gente. Leiam. Leiam, 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 porque os aprendizados desse livro, assim, também são bastante necessários e, nossa, indico bastante a leitura. Enfim, foram essas as minhas 12 leituras favoritas de 2018. Foi difícil escolher, gente, porque cada hora era um livro melhor que o outro. Eu ficava, ai meu Deus, como é que eu vou falar? Como é que eu vou lidar dentro do coração? Aí eu fiquei pensando nas histórias que ficaram mais tempo na minha mente. E foram essas, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, clica no joinha pra mim. Comenta aqui quais foram as suas 12 leituras favoritas de 2018. Vamos conversar sobre esse assunto. Aproveita pra me seguir nas redes sociais, meus links estão aqui no box de informações. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau!